Sensacional, galera. Estamos aqui então com mais um episódio do nosso podcast. Como dizia o Faustão, estamos com duas feras aqui hoje. É ele, o JP Albuquerque, ele que é diretor de expansão, formado em administração pela St. Louis University, atua há mais de 10 anos no segmento de food service e startups. Foi ex-jogador de golfe profissional, chegando a ser o número 1 do Brasil e já fundou diversas marcas de empresas, incluindo a Folk Pub, Agrobar e Agroville. E também o Pedro Elero, ele que é diretor de franquias, formado em engenharia com MBA em gestão estratégica de pessoas pela FGV e líder da ISEC por 3 anos durante a faculdade e trainee no Banco Santander, antes de fundar a Fancore Group. Focado em crescimento e inovação, desenvolveu marcas com forte conexão emocional e resultado consistente. É isso aí, galera. Bora, roda a vinheta. Negócio em Jogo é o podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho de ter um negócio de sucesso. E agradecendo nossos patrocinadores oficiais, Move Negócios, mais que uma contabilidade, é uma ferramenta de gestão para o seu negócio e potencial pleno, muito mais que negócios, uma verdadeira escola de resultados. Rapaziada, sejam muito bem-vindos, JP e Pedro, cara, quase uma dupla sertaneja, será que é por isso? Folk e tal, os caras já têm uma relação ali, sejam bem-vindos, cara, tenho certeza que esse bate-papo aí, a história, a trajetória de vocês vai inspirar muitas pessoas aí, fiquem bem à vontade, sintam-se em casa. Valeu, obrigado pelo convite aí. Muito obrigado. Bora bater um papo aí. Bora, vamos começar essa festa aí. E aí, rapaziada, como que é que esse rolê? Vamos começar aqui pelo JP? Cara, como que do golfe chegou, cara, pô, por exemplo, a Folk Curitiba, que é tão famosa, né? Quer dizer, não era tão famosa pra mim, que já abandonei a carreira solo, estou casado há alguns anos, né? Mas bem famosa no meio da galera aí em Curitiba, aí realmente uma casa bem consagrada. Como que saiu, cara, do golfe pro rolê? Qual que foi esse caminho aí? Bom, eu na verdade me formei, né, em administração e depois da faculdade eu fui jogar golfe profissionalmente. Então eu fiquei durante 2 anos e meio jogando golfe profissionalmente. Então eu jogava no Brasil, América do Sul, principalmente mais no Brasil, né? E também ao longo de toda a minha vida eu sempre viajei muito, gostava muito de conhecer lugares de entretenimento, bares, balada, né? Então gostava dessa vida de atleta, mas eu também sempre gostei de bar, balada, onde cidade que eu tava, assim, eu ia tentar conhecer o que tava rolando ali. E depois que eu parei, né, resolvi parar de jogar, eu basicamente tava para ir para São Paulo para trabalhar no mercado financeiro. E aí um amigo meu falou que tinha mais 2 amigos em comum com ele, falando em abrir um pub sertanejo em Londrina. E essa ideia de pub sertanejo era algo que eu já tinha comentado com ele, que eu achava que tinha uma demanda faminta por aquilo na região de Londrina. E então a gente começou a conversar e fez uma sociedade ali. Depois de 6 meses a gente inaugurou o Folks Pub Sertanejo, né? Que inauguramos em 2014, então pouco mais de 11 anos já. Caramba, já tem 11 Deu anos, muito cara. certo, né? E dali a gente começou a expansão e toda a trajetória que a gente trilhou aí com a empresa que hoje se consolidou na holding, que é a Fancore, né? Que é a nossa nova Legal. empresa. Legal. Então são 11 anos de trajetória e são quantas unidades da Folk hoje no Brasil? O Folks hoje tem 10 franquias, né? São 8 operando e 2 em implantação. 2 em implantação. Porra, legal. E você, Pedrão? Como que chegou nesse mundo aí? Bom, sou formado em engenharia elétrica, né? A gente tem uma brincadeira lá que praticamente não sei trocar nenhuma lâmpada, então eu acabei saindo da engenharia e indo já para o mundo de negócios. 3 anos parte da ESEC, eu acho que isso durante a faculdade que me abriu o leque ali, o caminho para a questão mais de business, de empreendedorismo, né? Daí eu acabei entrando num trainee. Participei de vários, entrei no trainee de Santander, fiquei mais ou menos em torno de 1 ano e meio, quando ele comentou, um dos 2 rapazes, que era um outro sócio nosso, daí a gente se conectou com o JP para a gente abrir a primeira unidade do Folks Pub lá em Londrina. No começo a ideia era meio que ser um negócio paralelo ao que a gente estava fazendo, né? Então eu ia continuar no banco, o JP provavelmente ia fazer algum outro negócio. A gente, como um investidor ali,
com 3 meses que a gente estava fazendo tudo, a gente viu o tamanho que poderia ser, o trabalho que é, né? Então, muito imaturo naquela época, a gente não sabia o trabalho que era ter um negócio, a gente acabou largando tudo e focando 100%, abrindo a primeira unidade em Londrina, e por a gente ter largado tudo, a gente já colocou uma meta ali, né? A gente queria que o Folks não fosse só um pub local, né? Um pub de Londrina, mas sim um pub mais divertido do Brasil. Então a gente colocou que a gente ia abrir em menos de um ano a segunda unidade, e essa expansão ocorreu ali em menos de um ano. A gente já foi para a segunda, terceira, quarta, quinta unidade. Daí a gente começou essa expansão, primeiro como sociedade, né? Então, todos os locais que a gente ia com sócio operador e sócio, depois através de franquia, depois veio outros negócios, o Agrobar, e hoje a gente está com a holding, né? Com a nossa holding, que é o Funcore Group, que basicamente é a primeira franchise venture builder do mundo, né? E aí, basicamente o que a gente faz? A gente cria marcas do zero, a gente formata ela e escala ela através de franquias. Então, essa é a trajetória que a gente está trilhando aí agora. Legal. Cara, assim, é o que a gente vê muito, né, cara? Essas baladas, esses bares, assim, quase que na maioria eles têm um prazo de validade. Pô, tem uma ascensão legal, daqui a pouco, puf. O que que eu olho de fora, assim, né, cara? Olhando assim, né? Primeira vez que eu converso com uma galera que tem a ideia do business mesmo do negócio, né? Entende aquilo ali como negócio. Uhum, Mas, cara, 4 amigos, vamos juntar essa parada, a gente curte a balada, vamos uhum, lá, a gente ferve, a gente é o rei do camarote, somos o dono da parada e uhum, vamos moer, uhum. né? Pô, mas existem uns caras que olham, cara, como um negócio, Sim. né? Vocês acham que faz sentido esse meu pensamento ou não? É o pensamento que todo mundo tem, né? Até muitos amigos meus na época falavam assim, começou bombando a primeira unidade, eles falavam, cara, vende logo antes que comece a cair, porque na cabeça de todo mundo em algum momento vai cair, né? E é um negócio como qualquer outro. Demanda muita gestão, muita energia ali e precisa saber o que está fazendo, né? Mas eu lembro que em 2016 ou 17, um pouco depois que a gente tinha aberto já e a segunda unidade, estava indo para a terceira unidade, eu fui numa convenção de bares e baladas em Las Vegas, e o cara que abriu a convenção, ele é dono de uma rede de bares lá nos Estados Unidos que chama How at the Moon. Ele tem 30 e poucas operações, né? E já tem mais de 20 anos essas operações. E ele falou que quando ele abriu, todo mundo falava a mesma coisa. E ele era um cara que ele era engenheiro espacial da NASA, Caramba. saiu da NASA pra abrir um bar, porque ele era apaixonado por música. E o bar dele tem toda uma essência musical muito forte, né? E ele tava há 20 e poucos anos, ele falava, pô, todo ano todo mundo fala que daqui um ano é pra eu vender logo, porque daqui um ano vai cair tudo. Desaparecer. E ele tá no mercado já há quase 30 anos, então ouvir dele também isso prova Consolida, essa né? percepção que a gente Sim. tinha de que realmente é um negócio que pode subir ou pode cair, mas no final de tudo é uma gestão como qualquer outra. E bar marca muito quando fecha, né? Todo mundo fala tal, mas quantas padarias abre e fecha, quantos escritórios de contabilidade abre e fecha, tudo abre e fecha. Sim, É que marca mais o bar, né? sim. Por envolver muito uma comunidade, principalmente jovem, né? Sim, legal. E qual que foi, cara, nesse rolê aí, o maior desafio que vocês enfrentaram? Tipo assim, cara, aqui a gente vai ser sinistro pra gente se manter de pé. Vocês lembram de assim, de Não um tem como fugir, né? Até pelo nosso mercado, que foi a pandemia, né? Óbvio que a gente teve diversos desafios ao longo de 11 anos, uma trajetória razoavelmente longa ali, né? Mas a pandemia com certeza foi o nosso maior desafio, porque na pandemia a gente já estava com um grupo que faturava ali em torno de 20 milhões ano. Uhum. A gente tinha fora o Folks, a gente tinha bar, a gente tinha restaurante, a gente chegou até a ter startup, então a gente fez muita coisa durante a trajetória também. E a gente praticamente foi para zero, né? Então, do dia para noite, então não foi uma coisa, caiu 20%, 30% no faturamento. A gente foi para zero. Então, para a gente conseguir se reestruturar ali foi algo que foi muito difícil. Se a gente não tivesse uma gestão financeira, por isso que desde o início a gente tratou o negócio, o bar, o pub, né, como um negócio mesmo, né, com uma gestão séria, uma gestão financeira bem
bem profissional. Se a gente não tivesse feito isso, provavelmente não teria sobrevivido na pandemia. Então, todas as nossas unidades estavam capitalizadas, estavam sem dívidas. Porra, isso é Então, importante, cara. isso fez com que a gente conseguisse, mesmo tendo que demitir, é impossível, não tem como não demitir. A gente conseguiu segurar toda a liderança, segurar boa parte da galera do escritório, né? Que era a nossa holding. E acabar dando a volta por cima, óbvio. Teve várias coisas que a gente fez também. A gente colocou dark kitchens dentro das nossas cozinhas para a gente conseguir movimentar um pouco. Fizemos ações dentro do pub como bar, né? Com mesas baixas, quando teve aquela voltando parcial. Então teve várias coisas assim que a gente acabou desenrolando e conseguindo achar soluções para sobreviver, mas eu acho que o pontapé inicial foi uma gestão financeira muito bem feita ali, né? Que a gente traz até hoje, né? Então a gente viu o quanto é importante ter uma gestão consolidada ali. Com certeza, eu concordo com vocês. Realmente, a parte financeira salvou, essa gestão salvou muitas empresas de desaparecer, que a gente estava ali, cara, acompanhando essa galera, realmente de perto, né? Que nem já fazendo jabá aqui da Move Negócios, que a gente faz geralmente isso, né? A gente faz realmente a terceirização do financeiro do pequeno e médio. Às vezes o cara não tem a grana para, porra, ter um CFO lá dentro da empresa lá, mas é um pilar que precisa fazer, precisa ter, né? Só que infelizmente, cara, o que eu vejo hoje pelo nível de consciência dos empresários, ele acha que só ele ter um bom serviço, um bom produto, tá tudo certo. Mas sem gestão, cara, não tem conversa, o negócio não vai. Porque a pandemia bate na porta e realmente, se você não tem um fluxo de caixa, não tem ali uma gestão realmente do negócio, cara, vai desaparecer, vai ser engolido, né? Sim. Então, realmente, cara, pô, parabéns aí pelo movimento, sensacional se manter. Vocês foram os primeiros a fechar e os últimos a abrir, né? Sim. Sim, Se manter inserido É. aí, cara, sensacional, top demais. Parabéns. E assim, o que vocês acham, cara, que se, pô, 11 anos de balada, vamos dizer assim, né, de bar, de pub, enfim, né, o que vocês acham que é o lugar que vocês olham, além dessa parte de gestão, mas falando no público? Você fala, cara, a gente tem um diferencial e é por isso que a gente tá ali inserido e se mantém durante toda essa trajetória. Qual que é o olhar de vocês, assim, pro público? Eu acho que existem algumas coisas que são importantes, né? E algumas premissas que a gente tem que tentar manter, né? Então, toda a experiência do cliente, obviamente, né? Algo que tem que ser mantido, né? Esse controle, quando a gente está operando uma unidade, a gente consegue sentir ali na ponta como é que tá, como é que não tá. Quando você vai crescendo, você tem que criar indicadores, né? Então, a gente desenvolveu um sistema próprio também para fazer gestão de bares, né, para trazer dados para a gente. A gente implantou, hoje a gente tem NPS automatizado nas nossas operações do Agrobar. Ferramentas que não tinha no mercado, a gente teve que desenvolver in-house mesmo, para a gente conseguir ter leitura de longe, né? Lá da franqueadora a gente consegue entender se ontem em algum agrobar teve alguma reclamação de alguma porção, porque o cara respondeu ali o NPS, uma automação, coisa desse sentido. Então são diversas ferramentas e isso envolve até desenvolvimento de soluções, né, com mais tecnologia para conseguir dar clareza e direcionamento, né? E obviamente que ao longo desses anos também a gente evolui muito como empreendedor, a gente estuda muito, né? A gente está sempre estudando, buscando benchmarks em outros mercados, né? Trazendo para o nosso mercado. Então, cada mercado pode ter algo para ensinar que você pode trazer para o teu mercado. Então, a gente olha tudo isso e tenta sempre criar as melhores boas práticas aí para a gente passar para os franqueados. Porque hoje, o nosso core mesmo não é mais operar bar. O nosso core é fazer gestão de franqueados. E às vezes a galera tem dificuldade de entender isso. Mas como assim? E é realmente isso. A gente tem que, de alguma maneira, passar esse know-how de 11 anos que a gente tem para o franqueado, que ele não é um funcionário nosso, né? E a gente tem que educar ele, convencer ele. E a gente já gastou muita grana para errar, né? Então a gente fala, cara, não faz isso que vai dar errado, faz isso. A gente já passou uma curva de aprendizado ali para ter clareza do que precisa ser feito, né? Cara, que massa. Eu foco no cliente sempre, né? Olhando, avaliando, ver como que tá o atendimento, enfim, acho que realmente isso daí é maravilhoso. E falando assim em franquia, modelo de expansão, que vocês escolheram um modelo de expansão que é a franquia. Tem outros modelos, mas a franquia. Cara, nessa escolha, né, da franquia, o que eu sempre falo pra galera? Cara, a franquia é como se fosse um filho.
Cara, você tem que dar ali todo suporte, enfim. Como que vocês fazem, cara, para ter um padrão em todas as unidades? Isso daí é o maior desafio realmente da franquia. Pô, eu sei que tem a Coffee, que pá, organiza tudo isso, ok, mas, cara, como que vocês fazem assim para que as pessoas façam exatamente e tenham aquele padrão Uhum. de execução? Como que é esse rolê? Legal. Franquia a gente é suspeito para falar porque o nosso mundo hoje é franquia, né? Então a gente basicamente cria marcas, formata para escalar através de franquias. Nossa tese está totalmente baseada nisso. E franquia nada mais é do que você fazer uma transferência de know-how, né? Você realmente tornar empreendedores, né? Porque o franqueado ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor, óbvio, que ele quer buscar um pouquinho menos de risco, talvez, né? Porque ele quer pegar algo comprovado, com uma Já foi marca, validado, já já foi investiu validado, grana. já investiu grana, mas ele é um empreendedor. Uhum. Então, transformar o empreendedor, nossa principal missão como franqueador é transformar o empreendedor num empreendedor melhor. Então, assim, como que a gente mantém esse padrão? Tem diversos caminhos ali que a gente tem que fazer, mas um programa de treinamento muito forte, então que a gente consegue Constituição, ensino, né? desde o início ali, a gente tem desde a implantação, a pessoa assinou o contrato, ele vai para um onboarding, ele achou o ponto comercial, eu brinco com o ponto comercial onde a brincadeira realmente inicia, ele já tem todo um programa de treinamento com repetição, né, desse programa, ao longo de toda a trajetória dele, que mais ou menos um agrobar em torno de 3 meses, né? Entre o ponto ele inaugurar. Fora isso, a gente tem toda a estrutura ali para a inauguração dele. Então, a gente vai em loco, fica uma semana com a equipe lá em loco, inaugura lotado. A gente garante a primeira semana de inauguração do franqueado. Então, praticamente a primeira semana a gente está do lado. Então, não tem como não sair dentro dos nossos padrões. E depois tem o consultor de operações, que tem reunião semanal, tem o nosso head, que tem reunião live semanal também, o consultor também comercial, desenvolvendo todos os checklists, todas as boas práticas que ele tem que fazer no dia a dia. Então, assim, eu brinco que o empreendedor, né, que realmente quer cortar ali uma curva de aprendizado, né? Cortar uma curva de aprendizado em termos dele aprender também, e não gastar dinheiro sozinho, né? Aprendendo sozinho, a franquia é o melhor caminho. Uhum. Óbvio que se ele não seguir esses passos, né? Não vai dar certo. A gente é muito transparente ali com todo mundo que entra, fala, cara, 50% é responsabilidade nossa, 50% é responsabilidade do empreendedor. A gente tem todos esses passos de treinamento, de consultoria semanais, mas se você não entrega o seu checklist, as suas boas práticas, isso não dá certo. Mas quando entrega, praticamente, não vou falar 100%, porque pode ser que tenha alguma Um interferência fator externa, externo que fator não tem. externo. Uhum. Mas, cara, quase 90 e tantos por cento de fator de sucesso. É difícil a gente pegar um franqueado na rede hoje, que a gente vê que ele faz o beabá, que ele não tem o resultado que a gente espera, né? Ou um resultado até superior do que realmente a gente tinha projetado. Então, basicamente é desse modelo e por isso que a gente gosta tanto do modelo de franquias, Sim. né? Cara, o mundo de vocês é a franquia, ok? Já, pô, tenho diversos amigos da franquia também, os caras são monstros também, como vocês, no modelo de franquia. E eu nunca tive a oportunidade de conversar com eles e perguntar, fazer essa pergunta que agora tá falando assim, "Pô, cara, todo negócio pode ser franqueado?" Nem todo negócio pode ser franqueável e nem toda pessoa é um bom franqueado, né? Então, franquia não é para todo mundo. Então, se você fosse dar uma nota em termos de nível de empreendedorismo, se o cara ele tem um nível de empreendedorismo muito alto, de inovação muito alto, seria um cara 9, 10, que tá sempre querendo inovar, blá, 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 para esse cara franquia não é bom. Franquia é bom para um cara que quer fazer inovação, uma melhoria contínua ali, quer seguir um passo a passo, né? Porque um certo nível de inovação já foi feito pela marca, né? Já foi criado pela marca. Então, já foi testado muita coisa, já custou dinheiro para aprender. Então, não é todo teste, toda inovação que vale a pena, né? Não é toda mudança que vale a pena. Porém, inovação é sempre bem-vinda e a gente incentiva muito que a inovação venha da ponta, né? Até porque é uma história que a gente sempre gosta de contar. O Big Mac foi inventado por um franqueado, não foi inventado pela matriz, né? O sanduíche mais vendido no mundo hoje é um franqueado que inventou, né?
Então, ele tem que saber aonde ele pode inovar, onde ele não pode inovar. Agora, não dá para o cara que comprou, por exemplo, o McDonald's, né? E daí chega lá, ele tá querendo vender outra coisa completamente diferente do que foi a proposta da marca no começo, né? Ele tem que fazer isso em outra marca, em outro modelo, né? Então assim, não é todo negócio que é franqueável, né? Existem alguns critérios, né? Que precisam ser olhados. E também não é toda pessoa que deveria comprar uma franquia. Uhum. Não só pelo o quesito, tipo, muito empreendedor, mas também o cara que não tem noção de nada, que pegou o acerto dele da aposentadoria, pô, vou comprar uma franquia agora, cara, tem que ter, não é porque você vai ter esse suporte, vai ter todo, né, os documentos ali com um beabá, se o cara não tem o feeling também pro empreendedorismo, acho que não adianta nada também, né? Exato. Então, assim, eu gosto de exemplificar assim. Se você fosse dar uma nota do nível de empreendedorismo da pessoa, um bom franqueado, o melhor franqueado é aquele cara que está entre nota 5 a 8 ali. Aham, legal. O 9 a 10, eu acho que, Muito cara, é inovador. melhor ele fazer a marca dele, faz a tua marca, entendeu? Você provavelmente vai cair numa estatística que a taxa de sucesso é muito baixa, mas pelo teu perfil você deveria tentar a tua marca. E o cara que é de 0 a 5, esse cara também que sente muita dificuldade talvez em tomar uma decisão e assumir um risco, esse cara também talvez não é um cara para empreender, né? Porque, querendo ou não, empreender é tomar decisões de risco a todo momento. E se o cara trava nesse momento, cara, isso é difícil. Sim. E só um ponto legal, só para complementar disso, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que um dos melhores perfis de franqueados é o perfil militar, porque justamente é um perfil com disciplina, de cumprimento de regras, então é muito legal para ver esse outro lado. É, o bom franqueado, ele, óbvio, ele consegue inovar dentro dos padrões já criados da franqueadora, que é, por exemplo, cara, vou fazer um drink novo, colocando um pouco do nosso mercado. Excelente, deixa eu ver como é que ficou, deixa eu ver como que é a venda, vamos colocar isso dentro do nosso programa, aqui dentro da nossa ficha, vamos treinar e a próxima unidade vamos colocar esse drink porque foi sucesso. Legal. Agora, ele querer inovar dentro de algo que vai afetar a proposta única de valor dele, ele, vai afetar a marca e é onde todo mundo acaba errando. Então, esse lado é muito delicado, então a gente tem que avaliar esses dois lados. Esse cara tem a capacidade técnica ali e comportamental para conseguir evoluir a nossa franquia? Sim, mas ele é muito inovador, muito fora da caixa, porque se ultrapassar esse outro lado também, ele vai acabar afetando um pouco a nossa marca e afetando o próprio resultado dele, né? E é só colocando um pouquinho também, porque a gente tem um framework que a gente decide se a gente vai franquear um negócio ou não. Então, só para exemplificar um pouquinho mais mais informativo, basicamente a gente acredita em algumas coisas. Primeiro, complexidade do negócio, porque se for algo muito complexo, ele é muito difícil de ser franqueável. Então, basicamente, a gente só escolhe negócios que são simples, que quase todas as pessoas conseguiriam operar. Ele tem que ter capacidade de estar em todos os lugares do Brasil, então ele não pode ter nenhum desafio logístico, né? Porque se tiver algum desafio logístico, talvez a gente não consiga Com chegar. alimentação, assim, você diz, tipo, É, alimentação. de tanto de suporte ou talvez de algum produto que ele não consiga chegar até algum local. Então, vou dar um exemplo. Se a gente até vai abrir uma unidade que é no Paraguai, vai ser uma unidade só, mas a gente só vai abrir porque o franqueado é de Foz e ele vai assumir esse desafio logístico, mas praticamente a gente não tem logística para Pra entregar. atender. Então, seria algo que a gente não conseguiria ali estar saindo do país. O tamanho também o valor que é estipulado, se ele for um valor muito caro, praticamente você não consegue compradores. Então a gente acredita que acima de 1,5 milhão de reais, uma franquia, ela já começa a inviabilizar pelo poder aquisitivo de que um empreendedor possa ter na ponta, né? Então tem alguns quesitos que a gente tem que seguir. Então todo negócio não é franqueável. Então, se a gente pegar um negócio que ele é muito caro, que ele é alta complexidade e talvez tenha um desafio logístico, é algo que não compense nem ser trabalhado, porque a franquia não é o melhor caminho para ele. Uhum. Sim, faz sentido, concordo 100% com vocês. Hoje, a unidade de vocês mesmo, própria de vocês, são quantos que vocês
Ou A gente só nenhuma? tem, é Aí, tudo tudo franqueado. Ah, é tudo franqueado. franqueado? É, Isso. E desses franqueados, nessas reuniões, assim, cara, qual que é os desafios dos caras, assim? Porque, pô, na balada tem umas histórias meio bizarras, né? Que acontece ali, meio louco. E existe compartilhamento, compartilha essas histórias meio malucas, assim, fala assim, cara, aqui tô com uhum. BO, sei lá. é, o banheiro, os caras querem um banheiro só. Agora, cara, existe esse tipo, essas histórias malucas, assim, que acontece? Qual a história mais maluca aí? Deixa eu Uma de cada aí. pensar Vamos ver se vocês aqui. lembram. Vai pensando, né? Ah, tem muita história, né? Mas entrando um pouco no que a gente estava comentando antes, né? é, o- Existem algumas coisas que são recorrentes, que todo franqueado vai enfrentar. Reclama. E Ele vai fala, né? enfrentar ou que ele vai trazer para a mesa, né? Então, igual, por exemplo, o Agrobar é um bar sertanejo, né? E uma coisa clássica que todo mundo tenta fazer, não, vamos botar um pagode de domingo, né? Que todo mundo traz essa grande ideia pra Os gente, né? Os franqueados. Certo. franqueados, e, É, enfim. E são discussões que a gente já teve também lá no passado, sim. né? E que a gente até testou já, né? E já testamos, e não sei o quê, mas e esse tipo de inovação né, ou vontade fere a proposta de valor da marca, né? É um bar temático sertanejo, então acaba destoando um pouco, né? E, então esse tipo de coisa são coisas recorrentes que ao longo da jornada o franqueado vai trazendo e a gente tem que ir educando ele e mostrando tudo que a gente já fez, que deu errado, que deu certo, né? Então esse é um papel natural da franqueadora, né? Franqueador balizar esses comportamentos aí. Balizar esses comportamentos. Mas temos diversas histórias, né? Mas histórias legais de compartilhar é que a gente, no Folks, por exemplo, a gente tem mais de 100 pessoas que tatuaram a marca Folks Pub na pele. Capaz, É. cara. E o Agrobar a gente já tem mais de 20, Mais de acho. 20, é. Que Então, tatuado, cara. Mas funcionário, cliente, como é? cliente, na grande Cliente, maioria, a gente fez uma ação. sócios um pouco, mas mais. Caramba, cara. Então, isso são histórias legais de contar, assim. Isso mostra um pouco também Poder do carinho que a galera tem pela marca nas praças que a gente atua, né? É que, do mesmo jeito da gente, a gente também é casado, mas a gente acaba tendo que frequentar mais, né? Então talvez vocês não estão tão no meio assim, mas aqui em Curitiba mesmo é um fenômeno. Hoje, por exemplo, de quinta-feira, que a gente vai lá hoje, tem até vários TikToks, várias coisas acontecendo que acontece uma balada na própria fila. Se você pegar hoje, na quinta-feira de Curitiba, é capaz de 7 horas da noite lá já ter gente talvez chegando pra fila e a fila rolando lá. Tem pessoas que a gente tomou um café hoje com uma amiga nossa, que ela tava contando com a amiga dela. Falou que faz 3 meses que ela tá tentando ir de quinta-feira no Focus Curitiba e não consegue ir. Ah, Então, assim, lotação? porque praticamente é o modelo que a gente criou para isso, né? É um modelo pequeno, é um modelo exclusivo, não é um modelo de balada, por isso que a gente fala que é uma baladinha sertaneja, e isso acaba criando um desejo muito forte, uma comunidade muito forte. Isso reflete em tatuagens, né? Uma coisa que começou como uma brincadeira, porque a gente colocou dentro do nosso aniversário do Folks Londrina, e a gente fez essa brincadeira. Ó, quem quiser tatuar a logo do Folks, né, que na verdade é o logo reduzido, o FKS, ganha a entrada liberada eterna. Falei, cara, na primeira brincadeira que a gente fez, na primeira ação, que a gente nem imaginava que poderia ter, foi mais de 50 pessoas. Caramba, Entendeu? cara, os caras tatuaram nem sempre. E foi no evento, tá? No evento. Ah, eles Tinha tatuaram no tatuador no evento. evento. No evento. Tatuador no No evento. aniversário. Mais de 50 pessoas tatuaram. Deu fila do tatuador. Então, assim, daí a gente olhou e falou, meu Deus, o que aconteceu? Daí a gente repetiu novamente nos aniversários essa estratégia e mais ou menos aí a gente não consegue contar exatamente, mas mais de 100 com certeza, entendeu? Caramba, cara. E assim, pra você ter uma ideia, variados ali, pessoas que amam, que nem frequentam mais, mas tinham Tem a carinho da marca. marca, porque são 11 anos, né? A gente tem amigos que se conheceram lá e casaram, e Oh, que tiraram legal, fotos cara. lá. Que legal, Então a cara. gente tem muitas histórias bacanas nesse nível. Você falou que poderia falar tudo, tem um colega nosso que ele tatuou na bunda. Caramba, mano, olha aí. Isso a gente não tem foto nem nada, não tem como comprovar, mas aconteceu. aconteceu. Caraca, mano, que Então, louco. assim, tem bastante histórias bacanas aí dessa. Essa daí é uma história boa, bem legal mesmo. Bom, então olha aí, eu também É. tenho tatuagem da Move no braço, Olha lá, ó, né? tá vendo? Vou dar desconto pros clientes aí, eterno, para o cliente que Eterno. tatuar, tá em público aí, o cliente que tatuar tem
2,5% de desconto no honorário. E o funcionário que tatuar também vai ter 60 centavos de aumento. Tiaguinho, tá tatuado aí, Tiaguinho? Tiaguinho tá tatuado também, pode passar no lá, DP ó. lá, Já pega teus 60 centavos de aumento, né? Esse também ele foi muito louco quando a gente fez esse movimento. A gente não, né, cara? Os caras, não, vamos tatuar, vamos Aham. tatuar. O time, né? Aham. Eu falei, cara, esses caras são loucos, mano. Os caras são loucos. É. A gente nem sabe quem começou, né? Mas aí, pô, apareceu uns 5, 6 caras com a tatuagem da Movie. Uhum. Falei, cara, os caras são apaixonados pela marca. Daí, tipo, me olharam com uma cara assim, viu? E você, não vai tatuar? Eu falei, cara, vai, faz esse negócio aí. Porque, cara, se os caras estão tatuando, né, mano? E os dois são casados? Somos casados. Aham. Cara, como que é esse rolê, cara? Com a mulher de vocês aí? Então, é que Ah, hoje o nosso dia a dia é é. na franqueadora, né? É. Então, a Aham, nossa mano. gestão é gestão de, como eu Mas tinha teve uma comentado, é época que gestão de vocês tinham que frequentar Tem, lá e sim. tal. Sim, E daí? no Mas começo não a gente rolava aquele frequentou. ciúme? Pô, tá na balada, tô em casa e tal. Nessa época eu era solteiro. Ah, era solteiro? E você? Eu era solteiro também, namorava, mas não era casado ainda, não era mesma também. Mas com certeza, a gente acaba tendo que ir muito mais para eventos. Então, falar para você que no Folks Londrina, que a gente mora dentro de Londrina, as 3 últimas vezes que eu fui foi algum evento. Foi provavelmente alguma coisa relacionada aos nossos sócios, o Luan Pereira, que eu acho que foi o último evento que ele bateu top 1. Alguma coisa que é algum evento Daí você resolve. que daí a gente acaba indo, ou quando a gente vai, faz alguma visita, que não necessariamente a gente está aqui em Curitiba para visita operacional na unidade de Curitiba, mas a gente tem uma equipe lá, né? A gente está com o nosso head, nosso consultor na unidade de Curitiba lá dentro, mas provavelmente a gente vai hoje lá, meia horinha, 40 minutos. A gente tem evento amanhã cedo também, então nosso mundo assim meio que virou ali, né? Então o negócio pub, É o bar, negócio mesmo, cara. Não é entretenimento pra vocês. ele virou a ponta mesmo com o franqueado e a gente ficou No totalmente backstage, voltado né? pro back ali Sim. de gestão de franquias. Então, quando a gente É. vai conversar com outras franqueadoras, né, independente do segmento, é basicamente as mesmas dores ali, os mesmos problemas, os mesmos desafios, né? Então, a gente troca muito também com outras franqueadoras, porque os desafios ali são bem parecidos Que legal. no mercado, né? Massa. E, cara, e como que é esse rolê de vender um sonho, cara, pro cara, que pra vocês já é realidade, mas fazer com que... Por isso que eu perguntei se tinha unidade própria, né? Porque, pô, cara, daí eu vou comprar uma franquia dos caras, viu? Mas quantas unidades próprias vocês têm? Lá atrás, eu penso o primeiro cara que comprou. Aham. Pô, mas a gente não tem unidade própria, a gente só tem o sonho, só tem um modelo aqui, o negócio, cara. Como que é vender esse negócio, cara? É que no começo a gente, a gente teve. tinha, né? A gente Ah, chegou tinha, a ter 5 5 unidades unidades. próprias, Ah, né? tá, sim. Então, a gente sempre faz primeiro para Ah, depois entendi. vender. Isso é uma parte importante, né? Porque a gente assume a responsabilidade dessa primeira operação, de modelar o negócio, legal. de criar, entender e ver se aquilo ajustar, principalmente, né? E se Gastar funciona. dinheiro para ajustar. E a gente vê que tem pessoas, às vezes, no mercado que começam a vender um negócio que eles nem sabem o que estão vendendo. Isso mesmo. né? Exatamente. E isso é uma coisa que a gente é muito contra isso, né? Uhum. Então a gente sempre abre a primeira operação, ou entende ali como é que vai a operação para depois vender para alguém. Mas no começo a gente tinha 5 operações, a gente foi vender as primeiras franquias, né? Todo mundo queria que a gente entrasse de sócio, né? Mas a gente já estava querendo sair desse modelo, porque, enfim, a gente queria trafegar por esse mundo de franquia que abre outras vertentes pra gente, né? Entendi. Então foi um desafio no começo, mas agora a gente acabou saindo das operações, né? O modelo agora já é assim, vocês, é uma franquia mesmo. né? Exatamente. E falando um pouquinho só de sonhos mesmo, vou contar a história de um franqueado nosso, que eu acho que vale a pena contar, porque é basicamente isso. Mesmo a gente comprovando o modelo, a gente vende um sonho do cara ser empreendedor, de ganhar dinheiro, né? Acho que tá todo mundo empreendendo também para ganhar dinheiro, propósito de dinheiro. Então, hoje a gente até fez umas contagens, a gente deve ter muitos franqueados milionários já, né? Então, que já retornaram o investimento, que já tem, mas um dos nossos multifranqueados da rede, que é o Arthur, ele começou com a gente pintando, ele tinha uma MEI, uma pequena empresa de pintura, ele pintou o teto do Folks Londrina, né, que era a nossa unidade piloto.
Daí a gente acabou conhecendo ele lá, a gente tinha uma oportunidade dentro do nosso escritório para ser o administrativo, ele entrou como administrativo do nosso escritório, depois a gente teve uma unidade fora, que ele foi como administrativo da unidade, virou gerente, depois ele foi para Foz do Iguaçu como primeiro gerente geral e sócio, com um pequeno percentual de Foz, né? E hoje ele é franqueado de Foz do Iguaçu, do Folks Foz do Iguaçu, né? Do Folks Ribeirão, do Agrobar Ribeirão, Foz, do Agrobar Agrobar Toledo. Toledo, e tem mais 4 unidades para abrir. Uma delas é o Cidade do Leste, que eu falei que é no Paraguai. Caramba, cara. Então hoje ele é o maior multifranqueado da rede, ganha dinheiro, muito dinheiro, né, Arthur? Tá ganhando uma graninha boa aí. Então Tá feliz da vida. é bom pensar que o quanto realmente, porque ele tem tatuagem dos dois, tá? Do Folks, do Agrobar. Então, para mostrar o quanto Ele não paga que então a é... entrada, nem num nem no É, outro. dele não Ele paga, não ele vai. pode entrar no lugar lá dele. Mas basicamente é mostrar um pouco o que que a franquia traz, né? Então, uma vez a gente viu um colega nosso, né, do mundo de franquias, falando que ele entrou pro mundo porque ele viu um casal, né, na feira de franquias, um casal com um filho, comprando ali, assinando na sua primeira coffee, os dias que eles se abraçavam ali e falavam, nossa, nosso negócio, nosso primeiro negócio. Então a gente realmente está formando empreendedores melhores e realmente entrando dentro de um sonho de uma pessoa. Por isso que a gente fica muito, a gente trabalha muito nesse mundo de franquias para mostrar o quanto isso é sério, o quanto tem que realmente comprovar antes, porque é algo que está lidando com muitas vidas ali, muitos sonhos Muito legal. e transformando muita gente aí ganhando dinheiro, famílias felizes. Então é Que um propósito massa. muito bacana. Cara, que legal, eu fico feliz em ver essa nova geração de franqueadoras, né? Pô, já conversei com vários, tem amigos, a gente atende franqueadoras aqui também, né? Como cliente no escritório, contabilidade. Um deles é os Naganos, né? Dos 10 Pastéis, porra, uma família Uhum. maravilhosa. Sim. E eu tava conversando esse sistema atrás com o Lucas, né? Que é o que cuida da expansão ali, né? Uhum. Cara, chega o ponto dele falar assim, cara, eu não vou vender a franquia pra você, cara, porque não vai dar boa. Uhum. Entende? Então, pô, muito legal esse movimento de entender. Pô, às vezes a pessoa tá colocando tudo que ela tem naquele negócio Sim. pra rodar, acreditando naquilo dali. Pô, você não vai, mas você já sabe. Fala, cara, não, esse é algo que não vai rodar, né? E realmente, cara, então parabéns por esse movimento, cara. É algo maravilhoso. A gente tem um outro case também que vale comentar, não vou expor nomes, né? Mas é um casal de franqueados que entrou há menos de 6 meses abriu há menos de 6 meses, né? Já teve payback, já tá indo para a segunda unidade. Caramba, cara. E eles não tinham dinheiro, o que eles fizeram? Eles refinanciaram a casa para abrir o negócio. Aham. E, cara, já tiveram payback, já estão indo para uma segunda unidade. Cara, olha que responsabilidade também, né, de vocês, né, cara, em assumir isso aí, né, cara? Sim. E só que esse skin in the game que eles botaram, né, porra, faz deles também um franqueado muito melhor, né? Porque eles realmente estão Não tem botando a plano vida B, deles, né? não tem plano B. Tem plano Tem B. plano B. E então acaba que eles são muito mais abertos a ouvir, entender, É isso aí. e eles estão todo dia na operação, né? Não adianta comprar um negócio. Tem gente que tem a percepção de que franquia é um investimento passivo, que você vai comprar e o negócio vai Vai dar rodar rendimento. sozinho. Não é um negócio. Então você tem que estar lá todo dia. Não tem outra É um alternativa. Sim, sim. Você tem que tocar o negócio, né? Então, e às vezes tem pessoas que vendem como se fosse isso é muito ruim para o mercado como um todo, né? E tem pessoas que também que acham que fazer investimento em franquia é um investimento passivo. E não é. Né? É um negócio, então tem que estar lá, tem que estar tocando o Tem que negócio estar no fazendo dia a a roda dia. girar ali, né, cara? Né? Tem aquela frasezinha lá, né? Que o olho do dono que engorda Do boi? o isso boi, aí. né? Então, é Literalmente. exatamente isso. É literalmente. Inclusive, esse aí tem uma história bem legal que eu tenho falado em alguns podcasts já. Inclusive, foi um cara que veio aqui, que hoje é o CEO da Mais Um Café, que é o Houston. Porra, um irmãozão nosso de casa aí. E ele contou que o aprendizado que ele teve com relação a que o olho do dono engorda o boi, né? E é isso que o empresário tem que ter. E ele falou pra mim assim, André, é o olho que engorda, não é a mão. Daí na pirâmide de liderança lá, né, operacional, tático, estratégico, e ele contou que eles compraram uma fazenda, ele e o pai dele, daí chegaram lá, tinham umas vacas assim, estavam frio, já estavam uma pra morrer já, e o primeiro fracasso dele já foi aí. Eles olharam de noite, tinha uma vaca meio capengando, trouxeram a vaca pra garagem, a vaca já foi meio que deitando pra morrer assim, já cobriram a vaca e dormindo em cima da vaca, ele e o pai dele. Daí no outro dia acordava a vaca morta.
Daí, poxa, uma vaca morreu e tal. Só que quando clareou o dia, eles viram que tinha mais umas 3 vacas que estavam pra morrer. Uhum. E daí, o que eles fizeram? Se eles tivessem olhado Uhum. com uma precisão, eles tinham, o que eles falaram? Cara, essa daqui já era. Não Uhum. faz sentido olhar pra essa daqui. Uhum. Deixa eu salvar as 3 As ali, 3. né? Pô, vou trazer as 3 pra cá, vou aquecer elas, que elas vão sobreviver, né? Porque talvez fosse a última noite delas. E o que eles fez, cara? Meteram a mão no negócio. Daí foram lá, a vaca morreu e no outro dia morreu as 3 vacas também que eles poderiam ter salvo, né? E é essa percepção que o empresário tem que ter. Pô, ele tem que estar ali, tem que estar olhando de forma estratégica, de forma tática. Não adianta o cara estar lá na chapa, lá fazendo lanche, não. O cara tem que estar olhando o que está acontecendo. Quando a gente fala estar no negócio, é justamente isso. Hoje, infelizmente, o que eu vejo, cara? Tem aí um misticismo nas redes e a galera tem vendido isso, porque a real é o seguinte, cara, empreender não é fácil. Vamos falar a real. É isso. Empreender tem seus desafios, tem que ter estômago, tem que estar ali, tem que ter intenção, tem que fazer a roda girar. Uhum. E daí a galera tá vendendo na internet, você abre assim, cara, saia da operação, deixa a tua empresa autogerenciável. E, cara, os caras compram essa parada, velho, como se fosse uma realidade, né? Cara, você saiu, terceirizou, seja uma franquia, seja o que for, velho, vai dar ruim. Não Vai tem dar ruim como. porque é o olho do dono que engorda o boi, literalmente. Você tem que estar olhando o que está acontecendo, possibilidades. É isso. Porque não adianta. A gente gravou podcast aqui com uma neurocientista Uhum. e ela falou assim, cara, sabe aquele papo de o funcionário tem que ter a mentalidade de dono? Eu falei assim, cara, não vai existir nunca. Uhum. Por quê? Porque, cara, não tem como você colocar o cara em uma realidade que não é a dele, né? Ele não vai, não é ele que tá com o BO ali. Uhum. Entende? Então, por mais que ele tenha boa intenção e tem, pô, pessoas maravilhosas que abraçam a ideia, cara, no frigir dos ovos, cara, não tem como o cara ser o dono do negócio. E o empresário não adianta achar que ele vai colocar, pode ser uma pessoa maravilhosa. Uhum. Se ele quiser a prosperidade, quiser um negócio, ele vai ter que estar ali, vai ter que estar fazendo movimento, vai ter que ter intenção. E esquece esse plano, cara, esquece esse negócio de plano B. A galera entra no rolê, cara, já tipo assim, poxa, se der errado eu vou para ali. Não tem essa opção. Os negócios que dão certo é que negócio, cara, eu vou fazer porque eu não tenho opção. Sim. Eu vou fazer, vou até o fim disso aqui sem plano B. Se deu errado na tua mente, já deu Já errado. deu errado, cara, já tem o escape ali, né? Primeira coisa que a pessoa tem que ter, né, é a crença de que aquilo vai acontecer. Então, qualquer cara que já foi melhor do mundo em alguma coisa, né, ele foi, antes de ser melhor do mundo, na cabeça dele ele já foi, né? Como que fala? Como que foi pra nós ser o número 1 do Brasil no golfe aí? Como que era a tua cabeça nessa época? E você sabia? Você queria ou foi meio que, pô, você só era bom, tinha talento? Não, eu sempre tive esse sonho de ser melhor do Brasil em algum Ah, é? momento, né? Então, como juvenil eu não fui, como amador eu não fui. Aí, quando eu mudei pro profissional, eu joguei alguns torneios, já ganhei o meu segundo torneio jogando aqui no Brasil, e daí eu cheguei a primeiro do ranking, né? Então, mas eu tinha na minha cabeça que eu seria. Não tinha, porque senão você não consegue, né? Você tem que ganhar primeiro uma batalha interna da tua mente ali. Sim. Então, acho que a tua mente tem que anteceder. Então, quando você tem um plano B, você tá basicamente falando pra tua mente que você não vai conseguir, que você vai pra essa segunda alternativa. Então, quando eu acho que, igual você estava falando, né? As pessoas. Tem uma frase acho que é do Milton Friedman, né? Que fala sobre a coisa mais burra é você deixar alguém que não vai sofrer as consequências tomar a decisão. Então, é a mesma coisa. Não tem como uma pessoa que não vai sofrer a consequência daquele negócio, daquele risco, tomar a decisão por você. Você é o empreendedor, você está botando dinheiro, você tem um lado bom e um lado ruim. Então, você precisa tomar as decisões É isso aí. estratégicas do negócio. E da mesma maneira que alguém que está na linha de baixo de comando, ela vai ter que ter as consequências dela, né? A consequência para ela é diferente. A consequência para ela é ela subir de cargo ou ganhar mais no salário dela, mas se der errado, ela não vai perder no bolso dela, é você que vai perder. É isso aí. Amanhã vai arranjar outro É. emprego e O vamos pra risco frente. dela é perder o emprego, é diferente do seu, né? Então, esse alinhamento e esse entendimento de lugar da cadeia precisa estar muito claro. E na franquia é muito isso. Por quê? O lugar da cadeia da franqueadora é cuidar da marca, fazer coisas estratégicas, bolar campanhas, fazer treinamentos, né? Toda essa coisa macro. E o papel do franqueado é justamente operar a unidade. Então, da mesma maneira que se alguém do time dele pede para sair, ele tem que, de alguma maneira, ocupar aquele espaço ali meio rápido, entrar na operação ali.
ele tem que fazer, não tem o que a franqueadora faça para resolver isso, porque isso está inerente ao papel que ele está fazendo dentro da cadeia, né? E agora, da mesma maneira, a franqueadora tem as suas responsabilidades de treinamento, de zelo pela marca, de criação de campanhas estratégicas e tudo mais. Legal. E assim, a gente estava comentando aqui sobre o folk e o agrobar, né? Qual que é a diferença de um pro outro ali? Por que não é o mesmo negócio? O Folks é uma baladinha sertaneja, né? Que então praticamente é para cidades maiores, né? Para capitais e ele é uma alta energia, né? Então praticamente todo mundo em pé, como se fosse uma baladinha mesmo. O agrobar já é um bar. Ele é de média energia. Então a galera sentada, mesa baixa, e ele também é para todas as cidades do Brasil acima de 150 mil habitantes. Então eles se diferem muito nessas duas propostas de valor. E o público também, né? Porque o público do Folks praticamente é 25, 35 anos solteiro, porque é uma baladinha, né? E o público do Agorobar, cara, daí é vasto, né? Sei lá, De 20 a 18, 80 20 a anos. 80 anos, grupo de amigos, casado, solteiro, turma do futebol, confraternização de time. Então, Que é legal. muito variado assim mesmo. Então, Isso daí, a formação do agrobar veio justamente daquela necessidade, os amigos começaram a casar e falaram assim, cara, não consigo mais ir no folk, rapaziada, aí que nós vamos fazer. Por que do agrobar? O que foi? O mais ou agrobar menos, né? veio muito. Ou vocês mesmo, pô, cara, não podemos mais ir lá no folk, vamos ter que abrir um negócio pra nós agora. aí. Não, veio muito mais dessa demanda que o pessoal tinha, principalmente em cidades menores, né? Eles queriam uma experiência que fosse o Folks, só que a experiência do Folks não cabe. O modelo de negócio não cabe uma cidade menor, né? Então a gente tentou fazer um modelo que tem um pouco de diversão ali para um público mais vasto, né? Mas é uma outra experiência. Mas ele traz a temática sertaneja, né? Energia, experiência. Então são propostas totalmente diferentes, mas que de alguma maneira um tem um gostinho do outro ali. Veio atender uma demanda reprimida ali. Cara, Exatamente. como que vocês identificam isso daí? Pô, cara, vocês só pelo nível aqui da conversa e até nos bastidores, cara, os caras que estão sempre vendo as oportunidades ali de novos negócios, enfim. E vocês hoje, cara, tem alguém que olha especificamente para isso? Só novos negócios, novas oportunidades? Como que funciona isso? Eu olho mais essa área, né? Eu cuido da parte de expansão e novos negócios. Então, a gente criou uma metodologia interna para validar modelos de negócios, testar, adaptar, e se der certo, trilhar um caminho de franquias, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está inaugurando a primeira unidade franqueada da Estica, que é um estúdio de alongamento assistido, né? Então, é um local onde você vai e tem uma sessão de alongamento de 25 ou 50 minutos com alguém te alongando. E da onde veio essa ideia? Depois que, tanto quando eu estava no mundo esportivo, quanto depois, eu sempre sentia necessidade de alongar. E eu ia num fisioterapeuta, eu ia num quiroprata. Então, não tinha uma solução conveniente. E eu vi lá fora modelos parecidos, então a gente fez um MVP, né, um mínimo produto viável de uma operação para testar e validar. E a gente fez isso, deu muito certo, e agora a gente está abrindo a primeira unidade, que é no full mesmo, com 6 macas que vão ser, e atendimento para o público específico buscando esse tipo de alongamento. É algo que não tem no Brasil, né? Nós vamos ser o primeiro estúdio de alongamento do Brasil, e a gente está apostando muito nisso. É uma ideia nova que a gente está trazendo aí pro Brasil. Caramba, que legal, hein? legal. Chega aí vai dar pra nós dar uma esticada aí. Vai ser onde essa unidade? A primeira unidade é em Londrina, Londrina. que a gente sempre faz lá pela proximidade, né? Tá em Mas casa, né? Curitiba logo logo também, né? Curitiba, a gente acha que logo logo. aí. Tem uns caras que estão dando cocunda aí, tá na hora de dar uma esticada nos galantes. Lá em cima, bom, a gente hein? for lá, cara, dá pra fazer um teste só na Move aqui. Tem uns 12 ali que precisa dar uma esticada nos homens. Massa. Bom, rapaziada, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem aí, cara, de inspiração pro nosso público, pra galera aí que nos escuta, nosso público, né, em geral, realmente, cara, são pessoas aí que estão fazendo um movimento diferenciado, né, vocês não simplesmente vendem franquias, vocês vendem sonhos e partilham disso junto, cara, isso é maravilhoso, estão testando, estão inovando, então parabéns pelo movimento e, cara, fique bem à vontade aí para deixar um recado pra nossa galera aí que tá nos escutando aí, os empresários, que às vezes estão numa situação e falam assim, cara, não tem mais volta, vou desistir desse negócio, bora, tá contigo.
Vai Quer lá? começar? Eu começo. Eu vou deixar uma mensagem muito voltada para o nosso mercado, que eu acho que eu gosto muito de falar, que é o mercado de franquias. Então, acho que a gente precisa muito de empreendedores, né, no Brasil, né? Então, eu sou um fã de empreendedores, né? Quase todas as coisas que a gente participa são grupos e a gente gosta de fomentar. A gente está começando cursos agora, também para ajudar empreendedores, não só dentro do ramo de franquias. Então, vamos empreender, vamos transformar o Brasil. Quem não quer começar sozinho, do zero, levar 11 anos e realmente gastar muito dinheiro e energia, tem a franquia, que é uma coisa que realmente vale muito a pena. Tem muita gente ganhando dinheiro no todo mundo, né? Mas no Brasil também tem vários mercados que estão super aquecidos ali, que vale muito a pena. Quem quiser pode procurar uma das franquias nossas, né, do Funcar Group, mas também tem diversas outras franqueadoras muito fortes no mercado, então procure uma franquia e vamos empreender aí no Brasil, que o Brasil está precisando. Massa, top demais. JP? E eu acho que pegando o gancho, eu falaria aí para quem está pensando em talvez olhar para franquias, o segmento é um segmento que tem um papel muito importante, né? Ele traz esse know-how, essa bagagem de aprendizado, né? Mas busque sempre entender quem são as pessoas por trás das marcas, né? Como todo mercado, né? Às vezes tem pessoas que têm preconceito com franquia. Cara, franquia é igual todo mercado. Tem picareta, tem picareta, tem pessoas muito boas, tem pessoas muito boas. Como em qualquer lugar você vai encontrar. Então, busque entender quem são as pessoas por trás, o que eles estão fazendo, se eles têm realmente know-how e têm conhecimento, né, para fazer aquilo, porque tem muitas boas oportunidades no mercado e o franchise tem muito a crescer. Eu acho que ele é um pilar fundamental para ajudar as pessoas a empreenderem com mais segurança e mais conhecimento dentro do mercado brasileiro. Legal, top demais. E como que encontra aí quero comprar uma franquia de vocês? Procura no Instagram, no Google, como que é? A gente tem o nosso site, funcoregroup.com.br, também temos os Instagrams do Agrobar Brasil, do Folks Pub, então você procurar nas redes sociais ou também no Google vai encontrar fácil aí. Legal, sensacional. Rapaziada, muito obrigado pela participação de vocês, realmente um papo inspirador, tenho certeza que vai indo em encontro ao coração da nossa galera aí, espero que tenha abençoado vidas hoje, gratidão, os caras vieram de longe, né, para gravar com a gente aqui, então gratidão, a casa é de vocês, sempre que quiserem, estamos de portas abertas aí pra gente trocar uma ideia. Valeu, obrigado pelo brigadão. convite. É isso aí, galera. Queria agradecer também Pedrão, Thiagão. Pô, tamo aí no movimento, a piazada que faz acontecer, né? E os nossos patrocinadores oficiais. Move Negócios é uma empresa de solução em gestão contábil e financeira para pequenas e médias empresas, inovadora, eficiente e proativa. Utiliza tecnologia de ponta para simplificar e trazer mais praticidade ao dia a dia do empresário. Move Negócios, mais que uma contabilidade, uma ferramenta de gestão para o seu negócio e potencial pleno. Ela é uma escola de resultado dedicada a potencializar a maior matéria-prima que existe, a vida humana. Você veio ao mundo para ser dono de si mesmo, da sua empresa, da sua carreira e da sua vida. Potencial pleno, muito mais que negócio, uma verdadeira escola de resultados. Se você curtiu essa conversa que foi de alto nível com esses feras aqui, então já curte, compartilha, encaminha para o empresário e também já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber os avisos dos nossos próximos episódios e bora lá, tamo junto até o próximo episódio. Valeu!